Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal começar a chegar, o Instagram começar a avisar que a gente está ao vivo, né? Para você que não me conhece, meu nome é Melissa, eu sou psicóloga, eu sou formada desde 2007, trabalho desde 2003 e há 11 anos, quase 12 já, eu tô na clínica e aí eu resolvi começar a me aventurar aqui no digital para falar sobre diversos temas que a gente tem aí para tratar, principalmente no universo feminino. É claro que quando a gente fala da mulher, a gente abrange todos, né? Mas eu recebo muitas mulheres, eu acolho muitas mulheres, então a gente acaba falando muito do universo feminino. E hoje, como vocês que estão me acompanhando viram, o tema da live é um tema muito polêmico e trouxe muitas questões aqui na caixinha dos stories, muita gente dando a sua opinião, e é exatamente isso que eu quero, que cada um diga o que enxerga, o que pensa de determinado assunto, para a gente poder refletir, para a gente poder entender como as pessoas funcionam, como elas são, e que realmente ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como ninguém. E hoje a gente vai falar das mulheres que decidiram por opção, né? Claro que existem aquelas que não foram escolhas, a gente vai falar delas também, mas principalmente das mulheres que por opção decidiram não terem filhos. E o quanto isso impacta nas pessoas e o quanto isso impacta nelas mesmas, o quanto elas se sentem julgadas, com preconceito, estigmatizadas, como se fosse uma coisa extremamente absurda e horrorosa. Então, para a gente começar a falar disso, por onde eu quero começar, né? Para quem é mulher e está me assistindo, eu quero que e você é mãe, né? Eu quero que você pense como você chegou à conclusão, a um pensamento que você gostaria de ter filhos. Então, foi uma decisão muito bem pensada, foi uma decisão tomada com muitos critérios, ou desde quando você se conhece por gente, você definiu que você teria filhos. Por que existe por que eu fiz essa pergunta? A gente vem, né, o nosso passado, o universo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Teve uma falha aí, eu tirei do Wi-Fi, vocês vão me falando se está todo mundo me acompanhando, tá? Eu tava falando que desde que a gente se conhece por gente, desde o nosso lá, das nossas ancestrais, do nosso universo feminino, as nossas bisavós, as nossas avós, as nossas mães até, eu acredito muito que elas não tiveram a oportunidade de decidir se elas queriam ou não ter filhos. Até porque lá, né, lá atrás, as mulheres elas eram feitas exatamente para reprodução. Elas eram vistas somente para reprodução. Tanto que a questão do prazer feminino, ela foi vista muito tempo depois, ela foi abordada muito tempo depois, é um tabu muito grande para as mulheres a questão do prazer feminino, e hoje, né, nós começamos a ter uma liberdade um pouco maior. Porém, então vamos voltar lá atrás, né, nas nossas avós, nas nossas bisavós, que não decidiram ter filhos. Na verdade, elas nasciam, elas eram criadas, elas eram educadas, muitas delas não estudavam porque não havia necessidade para serem mães e donas de casa. Até aí, ok. Então, o que nós absorvemos? A gente absorve de uma maneira até inconsciente, né, esse padrão, essa imagem, essa cena muito maravilhosa que realmente a mulher, ela tá lá cercada de filhos, extremamente feliz, infinitamente feliz, em volta da sua família. Só que aí,
Algumas mulheres, nós fomos conquistando o nosso espaço, nós fomos começando a entender que nós tínhamos o nosso poder de decisão. Então, como eu já falei aqui em algumas lives, a gente começou a estudar, a gente pôde votar, a gente pôde receber a herança do nosso marido, que tinha época que a gente não podia. Então, a gente começou a se inserir socialmente. E nessa inserção no mercado de trabalho, a gente começou a pensar. A gente nunca deixou de pensar, mas nós fomos ouvidas, começamos a sermos ouvidas. Então, quando a gente começou a ser ouvida, nós começamos a entender que realmente a gente podia decidir, definir as coisas da nossa vida. Por isso que, principalmente, a questão da maternidade, da não maternidade, ela ainda é uma questão muito chocante. Algumas mulheres, e isso eu acompanho dentro do consultório, elas se sentem, elas sabem do que elas querem, elas entenderam que elas não estão disponíveis a terem um filho, e tá tudo bem, tá? Só que elas se sentem muito julgadas e a sociedade enxerga essas mulheres como uma aberração. E vocês já pararam para pensar por quê? Qual é o problema de uma mulher ela não se sentir à vontade em ter um filho? Ah, Melissa, mas eu acho que uma mulher deveria experimentar o sentimento de mãe. Ok, se isso realmente fizer algum sentido para a vida dela. Todas as mulheres que não se tornaram mães, elas são infelizes? Será que faltou um pedaço? Será que isso tudo que a gente enxerga, que a gente acompanha, esses padrões construídos, eles são reais? Melissa, então você quer dizer que não existe o amor incondicional, esse amor absurdo? Claro que ele existe. É lógico que ele existe. Mas será que ele está somente centrado a esse filho do ventre? Será que é só ali? Será que a gente está restrito a esse amor? E o que a gente vê? Muito julgamento. Então, eu abri a caixinha, vieram muitas respostas, muitas pessoas colocando a sua opinião, pessoas aceitando, pessoas não entendendo por que uma pessoa escolhe não ter filhos, mas o próprio nome diz, é uma escolha. Eu vou falar da escolha do casamento. Então, uma mulher com 40 anos, né, que não casou, ela também é vista como uma aberração. Parece que ela tem um problema. Essa mulher tem um problema, porque assim, ninguém quis casar com ela. Peraí, ninguém nunca perguntou o contrário? Por que ela nunca quis se casar? Por que ela foi... A gente tem a imagem somente dela ter sido rejeitada. Então ninguém quis casar com ela. Nunca é o contrário. Ela decidiu não se casar. E qual é o problema se uma mulher livre, que quer viver outras coisas, que quer experimentar outras coisas na vida dela, ela decide que ela não quer o casamento? Porque, em primeiro lugar, a decisão do casamento, e eu vou chegar na maternidade, tá? Que ela é muito parecida, só que ela é muito pior. A decisão do casamento, ela vinha sendo, talvez hoje menos, mas ela vinha sendo tomada por uma questão social. Então, eu tenho que casar. O que eu já vi dentro da clínica? Vou dar um exemplo, né, de um casamento que durou pouco mais de um ano. Foi uma catástrofe esse ano. A pessoa veio já para mim, já no processo de separação, e entendendo que durante o namoro ela havia percebido algumas características nesse marido, nesse namorado na época, só que talvez ela não tenha, ela não quis enxergar, porque ela queria muito se casar. Então, a gente vai cumprindo um cronograma, eu chamo de cronograma social,
né? A gente casa, aí a hora que casa, todo mundo começa. Isso gera até uma angústia na gente. Todo mundo começa a perguntar, e aí, vocês não vão ter filho? Passa 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5, meu Deus, 8 anos. Vocês não terão filhos? Como assim vocês não terão filhos? E se eles não decidiram ter filhos? Se eles gostam muito dessa vida a 2? Melissa, mas eles são incompletos. Quem falou? E aí chega a escolha da maternidade. Que eu vejo o sofrimento de inúmeras mães. Inúmeras mães, principalmente no primeiro filho, na primeira vez que ela se torna mãe. Por quê? Porque é uma mudança muito grande pra gente. E muitas vezes nós não somos maduras e nem estamos preparadas. É claro que vem muito amadurecimento com a maternidade, a gente se prepara muito quando nasce uma criança, né? A gente aprende ali no dia a dia, só que nem muitas mulheres, muitas pessoas, tá? Não vou ligar ao gênero. Muitas pessoas não estão preparadas para serem pais. Por quê? Quando você pensa em casar, vamos pro casamento primeiro. Quando você pensa no casamento, o que você imagina? A mulher, principalmente. A mulher, ela pensa num complemento. Essa pessoa, ela vai vir, ela vai completar a minha vida e eu serei feliz para sempre. É real? Quem é casada aí pode me falar com certeza que isso acontece? Quando você se casou, você se tornou a pessoa mais feliz do mundo? Acho que não. Tenho quase certeza que não. Por quê? Porque o casamento, ele não serve para um complemento. Ele serve para uma convivência com afeto, com amor, para um amadurecimento. Esse amadurecimento, porque existe uma troca muito grande do casamento. Aquela pessoa tá ali do meu lado, muito diferente de mim, e com certeza ela tá me ensinando algo, eu estou aprendendo algo com ela, e eu também, de alguma maneira, eu estou ensinando algo para essa pessoa. Então vocês já começaram a entender que dentro do casamento não tem preenchimento. Aí, a mulher se frustra no casamento. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Já sei. Está faltando um filho para eu ser feliz. E um filho vai trazer esse ser humano, porque é um ser humano, tá? Ele vai trazer toda essa completude para essa pessoa, para essa mulher, para essa mãe. Então, vamos retroceder? Vamos voltar? O que seria o ideal? Claro que esse ideal, estamos, humanidade, talvez ainda muito longe de chegarmos nisso. Mas o que seria o ideal? Nós nos conhecermos muito, como a palma da nossa mão, e a gente não sabe, nós não sabemos quem somos, para daí entendermos quem eu quero ao meu lado não me preenchendo, e deste movimento do casal, aí sim existir uma decisão da maternidade, que não é um complemento, que é uma extensão daquele afeto e daquele amor. E aí o que acontece hoje em dia, né? São transformações que o mundo está vivendo. Lá atrás, as nossas mães, né, as nossas avós, elas ficavam em casa cuidando de nós. Mas elas eram muito frustradas, né? Como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. Elas não tinham oportunidades de serem elas. E aí a gente vem para a nossa geração, né? Somos mulheres muito independentes, que trabalham e que muitas vezes nos frustramos também. E aí, com essa dupla, tripla jornada que nós temos, a gente não consegue gerir essa questão da maternidade de uma maneira completa. E aí fica
né, um conflito. Se eu fico em casa, eu não quero ficar em casa porque eu não quero me anular. Se eu saio para a rua para trabalhar, é muito pesado porque eu também estou na rua e eu tenho que dar conta de tudo. E é o que está acontecendo com a nossa geração, a nossa, que é a da minha idade aí de 30, 40 anos, tá? Entendam que a próxima geração, talvez da minha filha, né, da minha neta, com certeza vai ser uma geração diferente, talvez um pouco mais livre de alguns ideais, de algumas cenas, né, muito fortes pra gente e que elas não trazem realidade. Eu abri uma caixinha esses dias, eu achei muito legal. Eu perguntei sobre o relacionamento com a mãe. Como é seu relacionamento com a sua mãe? E aí uma seguidora colocou pra mim que a mãe dela era tudo, que ela foi o pai, a mãe, uma mulher guerreira. E eu respondi pra ela que é isso que é importante. Porque dentro dos padrões tá tudo errado, né? Pelo que eu entendi, ela não teve o pai dela próximo, o pai dela estava ausente ou faleceu, e a mãe que tocou tudo. Então, dentro dos padrões, não tinha a família perfeita. O papai, a mamãe, os filhinhos, né? Todo mundo reunido na mesa para jantar. Porém, o exemplo dessa pessoa, a força dessa pessoa, impactou de uma maneira muito positiva nesta filha. Então, o que tá certo? Eu simplesmente tenho que ir? Vocês podem não, tá? Porque é muito difícil ter essa conversa numa roda de amigas, num café da tarde, enfim. Ninguém abre esse jogo. Só que eu posso dizer com convicção, eu recebo muitas mulheres infelizes. Porque elas são mães? Porque a maternidade trouxe infelicidade? Não. Porque o casamento deixou ela infeliz? Também não. Porque, na verdade, ela talvez não tenha tomado nenhuma dessas decisões de verdade. E aí, quando vem uma mulher rompendo essas barreiras, decidindo que ela não quer ter filhos ou que ela quer ter um filho, que isso também é um problema. Eu tive uma paciente que teve um filho e ela ficou num conflito imenso. E é uma mistura, a gente se mistura. Então ela não sabia se ela queria outro filho, se ela estava sendo empurrada socialmente a ter outro filho, porque passa 1 ano, 2, 5, 10, você não vai ter outro filho? Ah, vocês não vão ter outro? Ah, só ele. É como se fosse uma coisa horrorosa ter um filho só. E aí, a gente, tá? Eu acredito que eu também já fiz isso. A gente sai julgando. A gente sai colocando um crivo, né, nas situações. Nossa, essa situação tá errada. Olha, essa aqui tá certa. Essa aqui tá super errada. Nossa, é só o pai cuidando das crianças. Essa aqui, só a mãe tá muito errada. Essa aqui, pai, mãe, filhinhos, tá tudo certo. Quem falou? Ninguém que tem pai, mãe dentro de casa, tudo bonitinho, se desvia? Nenhum usuário de droga tinha o pai e a mãe bonitinho em casa? Ou alguém que foi pro crime, tá preso, e aí os pais erraram? Não. A gente tem que sair desse piloto automático. A gente, quando eu falo, não somos só nós mulheres, é a gente como um todo. Nós viemos para essa vida, que é uma coisa que eu acredito demais, pra gente ser feliz. E talvez, para sermos felizes, a gente vai ter que nadar contra a corrente, a maré. Mas quem falou que ela tá certa? Tem pessoas que estão lá, casadas, com os filhos, bonitinho dentro de casa, e estão felizes, mas é lógico que existem essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Todas, é unânime? Não. Todas as mulheres que estão solteiras hoje, no auge dos seus 30, 40 anos, elas estão infelizes?
unanimamente? Não, tenho certeza que não. Pode ser que algumas estejam, pode ser que outras não. Felizes da vida. Sabe uma coisa interessante? Eu sempre faço essa observação, tá? Pode ser por conta da questão social, cultural, né? Dos dogmas, dos estigmas que nós temos, preconceito, mas quantas mulheres viúvas arrumam um namorado ou um marido? São poucas, né? As mulheres ficam. Porque na verdade, meu Deus do céu, eu não quero arrumar uma dor de cabeça, eu não quero, ou eu namoro, cada um na sua casa. Não quero roupa para lavar, não quero comida para fazer. Quantos homens viúvos ficam solteiros? Ah, não sobra um. Vocês entendem por quê? A mulher, ela tá cumprindo um papel social. Todas? Não, gente, por favor, tá? Ai, Melissa, eu vou casar semana que vem, será que eu tô cumprindo um papel social? Não. Mas eu quero muito falar tudo isso pra vocês, para que vocês se observem. O que me faz estar com aquela pessoa? O que me faz querer casar com aquela pessoa? O que me faz querer ter filhos? Eu tô desesperada? É meu relógio biológico que vai parar? A gente viu aí a Cláudia Raia engravidando com 55 anos. Eu já falei pra vocês, nosso relógio biológico hoje é muito diferente. Nós temos o desgaste da nossa máquina, mas os nossos pensamentos, as nossas células, elas são comandadas através do nosso pensamento. E hoje nós somos muito jovens. Com 40, com 50 anos. O que não era antigamente, há 50, 70, 80 anos atrás. Uma mulher de 40 anos era considerada velha. Então, como teve muita mudança, não existem ainda estudos apontando como o nosso corpo caminha hoje. E vai acontecer, nós vamos descobrir isso daqui 10, 15, 20 anos, como o nosso corpo reage hoje, que é muito diferente daquelas outras mulheres. Por isso que uma mulher de 55 anos engravida. Então, a mensagem sempre que eu trago aqui é para que vocês saiam do piloto automático. Eu falei isso para uma paciente minha hoje, uma busca que a gente tem que fazer incessantemente é a busca pela lealdade. Mas é uma lealdade minha comigo mesma. Eu preciso ser leal a mim. Eu preciso ser fiel a mim. O que isso significa? Que eu preciso primeiro descobrir o que eu tô sentindo, o que eu penso, o que eu sinto, para eu tomar decisões exatamente de acordo com aquilo que eu penso e sinto. Porque a hora que eu começar a fazer isso, eu vou ser muito fiel e muito leal a mim mesma. E não tem outro caminho para eu ser feliz senão esse. Eu só sou feliz quando eu sou livre. Livre do quê? Livre de quem? De mim mesma. Das construções que eu faço, dos projetos que eu me imponho, sociais, que eu tenho que chegar. Então, gente, olha, 25 anos, eu não arrumei um namorado, eu preciso correr. Pra onde você precisa correr? Eu tenho 30, nós namoramos faz 6 anos, a gente precisa casar. Por que vocês precisam casar? Ai, meu Deus, olha, eu vou fazer 38, eu preciso ter filho. Peraí. Você precisa ou você quer? A gente tem uma cultura do tem que. Ai, você tem que ter filho. Tem que. Eu tenho que ter filho. Ai, você tem que casar. Eu tenho que casar? Não, peraí. Ninguém tem que nada. Eu tenho que ser feliz. Isso eu tenho. Isso é a maior certeza que eu tenho na minha vida. A gente se molda a algumas coisas sociais? Claro, é lógico, né? Ninguém é livre por completo. Isso é uma pena. Talvez um dia a gente chegue lá. A gente faz coisas que a gente não quer, muitas vezes a gente trabalha com pessoas que a gente não gosta, mas tudo bem. Agora, decisões minhas. Então eu vou resolver ter outro filho ou ter um filho porque eu não aguento
a pressão externa. Eu não aguento mais a minha mãe falando que ela precisa de um neto. Por que ela precisa de um neto? Porque é só assim que a vida dela vai ficar completa? Ou porque ela também tá seguindo os padrões? Porque uma amiga dela vai chegar e falar: ai, a sua filha não teve filho ainda. Ai, não. Ai, meu Deus, eu preciso falar pra minha amiga que a minha filha vai ter um filho. Que ela não tem nenhum problema. Vocês já imaginaram a pressão que vivem as mulheres que não podem engravidar? Porque isso está tão enraizado na gente que a mulher é um símbolo materno. E aí eu tenho certeza disso. O que muitas dessas mulheres vivem e passam? Elas se sentem, eu já falei essa palavra, uma aberração. Deus não gosta de mim, ele é um problema que eu tenho. E assim, justamente aquilo que eu vim fazer no mundo, que é ser mãe, eu não posso. E é um fardo, né? Vocês concordam que é muito pesado? Então, eu quero que vocês, além de vocês começarem a pensar em vocês mesmos, aquilo que vocês decidem, por que vocês tomam as decisões que tomam, por que vocês sentem o que sentem, os questionamentos de autoconhecimento mesmo, que eu busco muito aqui com vocês, tenham mais compaixão pelas pessoas. Existem milhões de maneiras de sermos felizes, inúmeras, cada um com a sua. Vou dar exemplos clássicos. Existem pessoas que são médicos, e são extremamente satisfeitos e felizes e realizados, e existem médicos que não são. Existem pessoas que vendem sanduíche na praia e são muito felizes, e existem outros que não. Por quê? A nossa felicidade, o nosso bem-estar está em algum ponto, em alguma profissão, em algum lugar, em alguma situação? Não. Está na coerência que eu tenho comigo mesma. Essa coerência faz eu ser feliz. E você? Você está sendo coerente com você? Você está fazendo as buscas que você quer para a sua vida, para o teu íntimo, para aquilo que você pensa que é o correto? A gente precisa desconstruir esses cenários que foi montado lá atrás. Os nossos pais, os nossos avós, eles vieram dessas famílias perfeitas. E será que eles são muito felizes? Será que todas essas famílias perfeitas trouxeram assim um afeto absurdo, uma imagem maravilhosa? Será? Será que todas as mulheres que por opção resolveram não ter filhos, será que elas são uns monstros? Sem afeto, sem amor dentro delas? É isso que significa? É assim que eu defino alguém? Não. A gente escuta, né? Eu não gosto desses noticiários, mas a gente escuta esses noticiários de pais pedófilos, de mães que mataram os filhos. E aí? Então, Melissa, claro, são situações extremas, isso não é uma coisa comum e não é uma coisa normal, né? Mas também existe. Então não é uma condição, você não é mãe, você é um monstro, você não tem amor dentro de você, você é mãe, você tem, que bom, né? Que você já sabe o amor incondicional. Então não é por aí que a gente define, não é dessa maneira que nós enxergamos e aprendemos como as pessoas são.
É pelas suas atitudes, é pelo seu olhar, é pela forma que ela fala, que ela encara a vida, que ela age. Então, eu quero muito, muito deixar para vocês algumas reflexões. Eu quero que vocês prestem atenção nas pequenas decisões de vocês, se vocês estão sendo leais a vocês mesmas. E é a partir das pequenas decisões que eu começo a perceber grandes decisões, o que eu quero nas grandes coisas da minha vida, certo? Vamos ter mais compaixão com as pessoas, vamos entender que as pessoas não precisam pensar e sentir como nós. E não existe uma regra para nada, para absolutamente nada. Não existe uma regra para afeto, não existe uma regra para família. Ela mora sozinha, ela criou os filhos, é o pai que cria os filhos. Meu Deus, esses filhos vão se perder. Quem falou? Meu Deus, eles se separaram. Ai, essa menina vai ficar jogada na rua. Quem te disse? Nenhuma menina que fica jogada na rua, né? Todas são separadas, de pais separados, todas. Não é verdade. Existem casamentos de pessoas imaturas se juntando. Isso é assim, eu vou falar essa palavra, um crime para uma criança. Então, antes de você que tá aí, você que não casou ainda, você que tá namorando, não tenha pressa. Você que já casou, mas você não tem filhos, pensa bem. É uma decisão muito, muito, muito grandiosa na nossa vida. E precisa ser muito bem pensada. Porque a gente tem que estar muito disponível para sermos mães e pais. E tudo bem se você resolveu que você não quer enfrentar isso. Porque você é menos corajosa? Você é menos ser humano que qualquer um? Não, eu acho que você é muito mais corajosa do que muita gente. Eu tive uma seguidora que colocou, é uma pessoa muito corajosa dentro de uma sociedade hipócrita. É isso. Hipócrita por quê? Porque tem muita gente que tá lá casada, com 3 filhos, mas ela não vê a hora do marido pedir a separação, dela se libertar, mas ela não tem coragem, porque a sociedade vai falar dela. E ela tá infeliz, e essa infelicidade tá contaminando toda essa família. Então, vamos ter compaixão com as pessoas, com a decisão das pessoas. O que impacta na sua vida uma pessoa decidir não ter filhos? A não ser que seja sua esposa, a não ser que seja seu marido. Aí vai impactar na sua vida. Aí você vai ter que sentar com essa pessoa e conversar. Do resto, a minha vizinha que tá casada faz 20 anos, ela não quis ter filho. E? O que isso mudou na sua vida? O que isso vai afetar? Isso é um absurdo. Por quê? Na sua vida é um absurdo? Na dela é um absurdo? Será que é um absurdo? Não sabemos. E vamos desconectar essa questão. Eu sempre falo que a mãe, né, principalmente quando o bebê nasce, ela tá naquela cena em volta das nuvens, maravilhosa, o cabelo escovado, maquiada, dando mamar pro bebê. Bom, eu tive 2 filhos, eu nunca estive nessa cena. Porque a maternidade, como qualquer outra situação na nossa vida, ela é muito difícil. Ela precisa de muita maturidade. E na primeira, realmente, nós não temos essa maturidade. Ela precisa de maturidade, ela precisa de entrega, ela precisa de apoio, ela precisa de equilíbrio. Ela precisa de acolhimento, porque muitas vezes a gente vai estar de saco cheio e não é por isso que eu amo menos meu filho. Nós passamos por todas essas situações. A gente não ama. O amor é um amor incondicional, é um amor muito grande. Mas
Tem os seus reveses, tem os seus problemas, tem o cansaço, tem o saco cheio, tem a vontade de estar sozinha no mundo. Claro que tem, passa, mas tem. E não somos seres humanos piores por conta disso. Mães piores por conta disso. Muito pelo contrário, somos mães de verdade, reais, porque somos pessoas. Antes de sermos mães, pais, esposas, somos seres humanos. E quando a gente recebe um título, sou mãe, né? Santifiquei. Não santifiquei nada. Continuo com todos os meus defeitos. E um dia meus filhos vão enxergar esses defeitos como nós enxergamos os nossos pais hoje. E é um choque, né? Pra gente. Por quê? Porque a construção do pai e da mãe é maravilhosa. Nossa, eles são maravilhosos. Sabem tudo, fazem tudo. E não é verdade, a gente não usa nada. A gente tá aprendendo junto com eles. Bom, vocês sabem que eu não gosto de me estender muito, até porque a gente faz toda semana, né? Terça-feira, tá todo mundo cansado. Foi um tema muito legal, né? Que eu até abri a caixinha, uma pessoa que colocou sobre o tema. Um tema muito polêmico e que eu quero muito, muito que as pessoas sejam elas mesmas. Que elas tomem decisões a partir daquilo que elas sentem dentro dela. Sempre. Independente do olhar, do julgamento, do que as pessoas vão pressionar, porque isso vai existir ainda, pelo menos por enquanto, até a gente passar para uma próxima geração que eles não vão pensar nisso, eles não vão exigir isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre peço para vocês, compartilhem essa live, encaminhem para quem vocês acham que precisa ouvir. Vamos divulgar esses assuntos, porque quanto mais pessoas a gente chegar, mais a gente vai abrindo a cabeça das pessoas em relação a inúmeros assuntos que a gente vem tratando aqui. Tá bom? Então, eu agradeço quem ficou aí até agora. Quem não conseguiu me assistir, tá assistindo agora depois no feed. Eu agradeço também, que tem muita gente que aparece depois. E a gente se vê na terça-feira que vem, tá bom? Um beijo e ótima semana para todo mundo.